Então vamos começar com a carta número 10, uma carta que o Rebbe escreve para, acredito que seja uma mulher, sobre, acho que veremos em um segundo, sobre o positivo ser realista. Ah, essa é uma carta poderosa. Ok, muito bem. Então, bênçãos e saudações. Isso é do ano de 1952. Receba. Sim. Recebi sua carta e fico satisfeito em ler nela uma citação sobre Deus ser o Criador do mundo, que também guia todos os seus destinos, etc. Essa impressão muito boa é enfraquecida pelo tom seguinte da sua carta, onde você afirma que quer ser realista com base no prognóstico dos médicos em relação à sua condição. Então, a primeira coisa que quero destacar sobre essa carta é que o Rebbe está apontando algo que fazemos com muita frequência, que é viver em contradições. Então, por um lado, e muitas vezes nós mesmos não percebemos a contradição. Então, é bom quando alguém pode nos mostrar isso, que é o que o Rebbe está fazendo aqui. O Rebbe está dizendo para essa pessoa que, por um lado, você menciona Deus, Criador do mundo, aquele que guia todos os destinos. Por outro lado, você então pula, mas você sabe a grande palavra, mas que é um termo de exclusão, não é? Mas você sabe, temos que ser realistas. E, aliás, essa exclusão exata é o que as pessoas dizem o tempo todo. Eu ouço isso o tempo todo. E as pessoas dizem isso quando falam sobre fé. Elas dizem, mas você tem que ser realista. E eu realmente quero dizer, sabe, não exatamente em defesa disso, mas para que a gente entenda que nós temos muita dificuldade em equilibrar o que chamamos de realismo e fé. E até mesmo pessoas que têm fé sentem que, ok, mas nós temos que ser realistas. E isso é verdade. Aliás, nós devemos ser realistas. Mas eu vou tentar. No final da carta, eu vou elaborar. Para explicar o que significa ser realista para uma pessoa de fé. Mas porque muitas vezes não sabemos o equilíbrio entre fé e ser realista, frequentemente fazemos com que elas se contradigam. Então dizemos, eu sou uma pessoa de fé. Mas, falando realisticamente, essa é a situação, então eu tenho que fazer isso ou aquilo, então vamos discutir isso. Mas é exatamente isso que o Rebbe está abordando, que a pessoa tem uma situação médica, claramente um prognóstico dos médicos sobre a sua condição. E então a pessoa diz, bem, eu tenho fé, eu preciso ser realista. Isso foi o que os médicos me disseram. Então o Rebbe faz alguns pontos, possivelmente para quebrar o realismo em que a pessoa vive. Para que percebam que o seu ser realista não é tão realista quanto pensam e que um judeu não deve ser realista dessa forma. Então ele começa dizendo, quero te dizer primeiro que mesmo só pelo que vejo pela ligação... Ok, alguém pode postar o link no chat? Com as gravações, vou tentar talvez no fim da aula, eu estava só olhando o chat e queria te avisar antes. O Rebbe diz que, mesmo do ponto de vista realista, devemos reconhecer o fato de que muitas vezes os maiores médicos cometeram erros no diagnóstico. Então, antes de tudo, o Rebbe destaca que os seres humanos são imperfeitos. Portanto, acreditar que tudo o que um ser humano te diz é absolutamente verdadeiro é um erro. Não porque os humanos sejam maus ou médicos não confiáveis, pelo contrário, procuramos médicos justamente para saber a situação. Mas também precisamos saber que existe espaço para erro em toda a atividade humana, e, portanto, eles fizeram um diagnóstico. Não viva isso como uma verdade absoluta, essa é a primeira coisa. Então, isso é realista? Vamos dizer que é uma informação orientadora, não é um fato, é apenas uma informação orientadora. Os médicos só podem nos dizer o que eles conseguem avaliar, mas eles não podem nos dizer com 100% de certeza absoluta. Isso é importante saber. Além disso, recentemente vemos que novas descobertas são feitas diariamente no campo médico, com novos medicamentos milagrosos e métodos que revolucionaram o tratamento médico. Outra coisa, o Rebbe diz que novos medicamentos estão sendo descobertos o tempo todo, e pode ser que um remédio seja descoberto que vai tratar do seu caso. E se acreditarmos em Deus, Deus pode fazer com que esse remédio seja desenvolvido e então tudo ficará bem. Então, simplesmente acreditar que estou limitado ao prognóstico do médico não incluiria todas as possibilidades. Na verdade, seria.
Na verdade, seria um certo nível de fé por si só acreditar que o prognóstico do médico é uma verdade absoluta. E isso seria um erro. Aliás, eu só quero. Vou compartilhar com você que isso deve ter sido há uns 24 anos, ou 23, 24, 25 anos atrás, um rabino de uma denominação diferente. Ok, ficou amigo da gente de Eróse e de mim e nós desenvolvemos uma boa amizade. E essa pessoa foi diagnosticada com uma doença terrível que ameaçava a vida quando recebeu esse prognóstico. Foi assustador, vamos apenas dizer que foi assustador, certo? E na verdade, essa pessoa que fez certas coisas espirituais que de outra forma, por conta própria, sabe, pelo entendimento dele do judaísmo, não faria. Ele fez várias coisas espirituais, como ir ao Ohel, se imergir na mikvé antes e outras práticas. E eis que havia um medicamento experimental disponível para essa doença e a pessoa está tomando desde então e está totalmente bem. É exatamente disso que o Rebbe está falando agora. A maioria das pessoas vai dizer, ele teve sorte. Não, ele não teve sorte, ele não teve sorte. Deus cuidou dele. Isso não é sorte e Deus cuida de todos nós, então não é perder. O que o Rebbe basicamente está dizendo para ela é que só porque o médico deu um prognóstico, não significa que seja uma situação sem esperança. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, e não é sem esperança porque os médicos nem sempre têm o prognóstico certo. Não que você saiba que os médicos não fazem um bom trabalho, certo? É que eles só podem oferecer o que está ao alcance deles. E além disso, existem outras intervenções externas que podem surgir depois. Em segundo lugar, observando a vida em geral, vemos tantas coisas que são estranhas e inacreditáveis que, para ser realmente realista, não se pode considerar nada como impossível. Quero que você ouça isso, porque isso pode mudar a maneira como você vê tudo. E, na verdade, é uma continuação do ponto número 1 quando observamos a vida. Cada um de nós pode perceber muitas coisas, se estivermos abertos a isso. Alguns não percebem porque estão de olhos fechados para o mundo. Mas vemos tantas coisas que são chocantes, que acontecem, que são chocantes e surpreendentes, tipo, como isso aconteceu, certo? Que devemos passar pela vida, nossa abordagem realista na vida deve ser que tudo é possível. O Rebbe diz aqui que não devemos considerar nada como impossível, o que significa que devemos considerar tudo como possível, que é uma forma muito poderosa de viver. O que eu ia dizer antes é que quando o Rebbe fala isso, um médico deu um prognóstico e pode até dizer que não há medicamento para isso, certo? Ok. Quero dizer, amanhã pode surgir um medicamento, um novo medicamento que chega ao mercado, pode ser um medicamento experimental, seja o que for, certo? Mas existe uma maneira de passar pela vida, que é a maneira como o Rebbe passou pela vida e nos ensinou a passar pela vida, sabe? E eu tive um pensamento hoje, enquanto eu estava me preparando, que o Rebbe era o Rebbe como um. Eu vou dizer isso, mesmo que isso de forma alguma capture a essência do Rebbe por completo. Mas um pequeno aspecto incrível do Rebbe era que o Rebbe era um ser humano brilhante. Então, só no nível humano, o Rebbe tinha um nível de genialidade que superava possivelmente qualquer pessoa que estava viva, ou quase qualquer pessoa que estava viva em sua época. Na sua época, ele era uma pessoa brilhante. Qualquer pessoa que fosse o maior dos estudiosos da Torá, sabia que se você precisasse de uma resposta para uma pergunta, você ia até o Rebbe. Mas não era só em erudição da Torá. O Rebbe estudou ciência e muito mais, mas o principal era sua genialidade, certo? É muito, e eu estou enfatizando isso para dizer que além da genialidade do Rebbe, havia uma atitude que ele trazia para o seu pensamento. Todos podemos aplicar isso em nosso pensamento, não é preciso ser genial. O pensamento que estou compartilhando com você é que existe a genialidade em si, mas há algo mais que vai, e isso vai multiplicar a genialidade 100 vezes. E isso é que nada é impossível. Então, qualquer um de nós que encara tudo na vida como se nada fosse impossível. Tipo, quando temos um problema, certo? Existem certas pessoas. Você pode conhecer algumas pessoas. Você pode ser uma dessas pessoas, o que é uma grande bênção, que sempre sabe que existe uma solução. Eu só preciso encontrá-la. Qualquer pessoa que encara os problemas dessa forma resolve muito mais questões na vida do que a pessoa comum.
A pessoa comum geralmente desiste antes de tentar, jogando as mãos para o alto. E esse é o ponto que o Reb está destacando aqui, e o Reb também está tentando mostrar evidências disso. Se você simplesmente olhar para a vida como você a conhece e para as coisas que aconteceram ao seu redor, você vai perceber isso. Acontecem coisas que são chocantes, certo? E isso deve te lembrar que nada é impossível. Eu não sei a solução agora, mas existe uma solução e eu vou encontrá-la. E aliás, só de mantermos nossas mentes abertas ao fato de que existe uma solução, isso na verdade convida à solução. Quando estamos fechados para isso, quando fechamos nossa mente para isso, então não acontece. Em uma condição que está em grande parte ligada ao sistema nervoso e à resistência do organismo. Até mesmo a opinião médica concorda que quanto mais forte for a fé do paciente na cura e quanto mais forte for sua vontade de melhorar, mais forte se torna sua capacidade de se recuperar. O Reb traz outra orientação aqui e diz que, na verdade, confiar que estamos melhorando aumenta significativamente a possibilidade de realmente melhorarmos. E nós sabemos disso pelo placebo, certo? Pelo efeito placebo, que você pode literalmente dar a uma pessoa doente um comprimido que não faz nada. Mas se essa pessoa acredita que esse comprimido é eficaz, todo o organismo dela começa a operar em modo de reparo e a pessoa realmente melhora. Isso não é absolutamente verdade, mas isso acontece, certo? Isso é muito, muito poderoso. E a parte desse efeito placebo que é tão poderoso é o efeito de que nada é impossível. Com um Deus infinito, nada é impossível. E se alguém realmente acredita, isso fica enraizado nele que é possível. Isso automaticamente tornará a possibilidade de resolver o problema 100 vezes melhor. Nem preciso dizer, isso não está sendo dito como uma advertência. O Reb está dizendo, não estou te advertindo, mas na medida em que, por providência divina individual, você soube de mim e eu de você. Tenho o direito de compartilhar esses pensamentos que ouvi do meu sogro de abençoada memória em casos parecidos. Esta carta foi escrita agora. O Reb sempre citava seu sogro porque o Reb do Reb era seu sogro e todo mundo precisa de um Reb. Mas isso foi logo após o falecimento do seu sogro, 1 ou 2 anos depois do falecimento do seu sogro. Então eu quero destacar aqui que o que o Reb está fazendo aqui é apenas uma boa tática de comunicação, eu nem diria uma tática, apenas uma ajuda para o destinatário desta carta. O Reb comenta que às vezes somos sensíveis, e alguém pode interpretar isso como uma crítica à falta de fé. Por isso ele suaviza a mensagem, ao dizer, eu não estou te repreendendo, mas sendo que por providência divina você me escreveu e eu estou te respondendo, então eu gostaria de transmitir o que realmente penso. Ele suaviza ainda mais ao dizer, não é só uma ideia minha, ouvi isso do meu sogro. São dicas de comunicação com as pessoas que o Todo-Poderoso te ajude a cumprir. Ele conclui com uma bênção, destacando a importância de, após discutir um problema, abençoar a pessoa para que tudo se resolva. Que o Todo-Poderoso te ajude a cumprir sua promessa, apoiar movimentos autênticos da Torá e criar seus filhos no judaísmo verdadeiro. Com bênçãos e esperando ouvir boas notícias de você. Certo? Algum comentário, pergunta ou contestação antes de continuarmos? Certo? Vamos para isso. Vamos para a carta número 11. De novo, vou presumir que, se não houver perguntas, está tudo certo. Beleza, vamos para a próxima carta. Essa resposta é do ano de 1976. Beleza, então pulamos alguns anos. Essa resposta foi escrita à mão pelo Reb nas margens de uma carta. Muito frequentemente, aliás, quando as pessoas enviavam cartas para o Reb fazia marcas ou anotações na carta e devolvia essa carta para o seu secretário. E nessa carta estava a resposta para a pergunta. Às vezes era só riscando uma palavra, por exemplo, alguém podia escrever, eu não devo fazer isso, e o Reb simplesmente riscava a palavra. Não, é só uma maneira de dizer que você deve fazer isso, certo? Às vezes ele só escrevia algumas palavras na lateral e pronto. Um cavalheiro escreveu ao Reb em inglês sobre sua esposa que sofria, acho eu, de agorafobia, medo de estar em um lugar público. Quando ia a qualquer lugar, sentia-se assustada e fraca, especialmente entre multidões, no Rosh Hashanah. De alguma forma, ela conseguiu levar seus filhos à sinagoga, apesar da sua fobia, mas não conseguiu entrar quando Yom Kippur se aproximava.
O marido escreveu que eles estavam tentando fazer tudo o possível para melhorar a situação dela. E ele pediu o conselho e a bênção do Reb. E essa é a resposta do Reb. Certo, este é um problema sério, não é? Um grande desafio que essa mulher enfrenta. Ela simplesmente tem um medo agora. Aliás, eu só quero dizer, seja lá por qual motivo psicológico, não sei, só quero dizer isso. Sabe, às vezes, quando alguém tem um medo assim, alguém que não tem esse medo diz, supera isso. Sabe do que você tem medo? Tentamos argumentar com eles, mas essas fobias são muito mais profundas. Não é só superar, é algo profundamente enraizado, então é um desafio sério. Então, o Reb diz que ela deve lidar com a situação dela de uma forma tranquila. O que isso significa? Então o Reb continua. Ela deve saber que há muitas pessoas que sofrem da fobia mencionada acima e vivem de forma tranquila e relaxada. Então, a primeira coisa que o Reb está dizendo é: não transforme isso em um grande problema. Nós fazemos isso com muita frequência, as pessoas fazem isso com muita frequência. Eu tenho um grande problema, isso é um obstáculo, então o Reb está imediatamente, primeiramente, tentando suavizar toda a situação. Eles se acalmam, certo? Não transforme isso em um grande problema. E isso serve também para as pessoas ao redor dessa pessoa, para que apoiem ela nisso. Ok? Você tem um problema, vamos lidar com o problema, mas não vamos focar nisso como se fosse um grande problema. É o que é. Todos nós temos nossos problemas, ok? Vamos lidar com isso. Número 2 é saber que muitas outras pessoas, deixe a pessoa saber que há muitas outras pessoas que lidam com exatamente o mesmo problema. Sempre digo isso para as pessoas. Elas compartilham comigo coisas menos sérias que isso. Muitas vezes são situações que sei que muitos enfrentam. Ouvi isso de várias pessoas. Sempre digo, muita gente passa por isso. Não é algo único. Isso imediatamente já torna mais fácil para alguém carregar e lidar com isso. Elas sabem que não é como se fossem algum tipo de pessoa estranha, com uma situação esquisita que só uma em 20 milhões tem. É algo relativamente comum. O Reb escreve que quando ela precisar de conselho, orientação ou entrar na sinagoga no Yom Kippur, entre outras situações. Se ela puder fazer isso facilmente, ela deve fazê-lo. Se for fácil para ela entrar, que entre. Caso contrário, não deve se forçar nem lutar contra si mesma. Agora, esse conselho é um conselho repetido que o Reb deu a muitas pessoas sobre muitos tipos de questões, sobre como lidar com seus problemas. E isso é, não lute contra seus problemas, não lute contra seus desafios. Eu vou explicar isso em 1 minuto e isso volta ao título desta carta. Tire sua mente disso. Ok, nós chamamos isso em hebraico, existe uma expressão em hebraico chamada Hesak Hadas. O Reb tinha uma perspectiva muito forte sobre isso, que muitas pessoas não valorizam, mas é uma perspectiva muito poderosa. O Reb continua. Ela deve rezar em casa durante o horário em que a comunidade está rezando. Isso é apenas uma questão religiosa. Se você está rezando em casa, é melhor rezar em casa no mesmo horário em que a sinagoga está rezando. E não há necessidade de entrar em pânico por causa disso. Não entre em pânico, mantenha a calma. Não é uma grande crise. Está tudo bem, está tudo bem. Deus te deu um desafio. Você ainda não sabe como superar esse desafio, mas está lidando da melhor forma. Tudo certo, não é? Mas não lute contra isso, não se force, e as pessoas ao redor dela não devem forçá-la. Não se pressione, vá e faça. Vamos para o número 2 e depois eu vou explicar melhor. B. Ela deve ser mais rigorosa com sua observância do que foi até agora. Isso significa que ela deve ser muito mais cuidadosa na observância das mitzvot e, consequentemente, sua fé em Deus também será fortalecida. E ao ser mais rigorosa, mais cuidadosa e detalhista na observância das mitzvot, sua fé em Deus será fortalecida, assim como a fé em Deus. Isso vai diminuir suas preocupações porque Deus está cuidando dela. Ela sentirá mais a presença de Deus, o que a fará se sentir mais segura e com menos fobia, incluindo a fobia mencionada acima. Vou mencionar isso no local de descanso do Reb anterior. Então, há 2 coisas muito poderosas que o Reb fala a ela aqui. Primeiro, quando lutamos contra um problema, o que fazemos? Nós fortalecemos o problema? Ironicamente, quando sabe, tem certas pessoas, tipo na personalidade, se você fica duro com elas. Você desperta o tigre, o leão dentro delas, e então elas, o leão, então você. Você despertou um problema muito maior do que tinha no começo.
Esse hiperfoco nos problemas, nas questões, na verdade faz com que o problema fique ainda maior. E isso acontece porque estamos anunciando o problema, estamos anunciando ele. Então, o Rebbe acreditava muito em ressechadas. Tire sua mente do problema. Vou te dizer que também conheço pessoas que superaram alguns comportamentos obsessivos compulsivos significativos. Tentaram várias terapias, mas só superaram o comportamento obsessivo-compulsivo ao desviar a mente do problema. Eles simplesmente começaram a aceitar que, sabe, eu tenho isso e faço esse comportamento e é isso. E eu não vou ficar aqui obcecado com isso, tentando me livrar disso. Ao desviar a mente disso, conseguiram parar esse comportamento. Esse é o ponto que o Rebbe destaca. Existem hábitos e comportamentos não saudáveis que... Vou chamar isso de violação religiosa. Não está alinhado com a vontade de Deus que nos orienta a não fazer certas coisas. E existem certos comportamentos que eu não vou detalhar, mas que muitos, eu diria que a maioria das pessoas enfrenta dificuldades. Ok. E o conselho do Rebbe quando lhe perguntavam o que fazer sobre isso, certo? O conselho do Rebbe era: tire sua mente disso, não fique obcecado por isso. É um desafio que você tem, tente não pensar nisso e apenas se envolva com coisas boas. Essa era a orientação do Rebbe, e isso também está alinhado com o segundo ponto. O segundo ponto é que precisamos entender isso. Eu sempre uso a quiropraxia como exemplo. Embora eu ache que nunca fui a um quiroprata, talvez eu tenha ido uma vez, mas acho que nunca fui a um quiroprata. Então não tem nada a ver com ser a favor ou contra. Eu só estou usando isso porque é uma ótima analogia. Quando o corpo inteiro está alinhado, então o corpo funciona bem quando a pessoa está. Quanto mais a vida de uma pessoa está alinhada com Deus, mais ela será emocional e espiritualmente saudável. Então o Rebbe sempre diz que você deve fortalecer sua observância dos mandamentos, fortalecer seu propósito espiritual, por ter sido colocado neste mundo. E isso automaticamente faz com que o resto do organismo fique saudável. Por quê? Porque quando fazemos as coisas que devemos fazer, há uma série de benefícios secundários que nem percebemos que recebemos ao fazer essas coisas, quando simplesmente ao ouvir, ao observar as mitzvot, estamos nos alinhando mais com Deus. Estamos nos conectando de forma mais consciente com Deus, estamos nos tornando mais conscientes da presença de Deus em nossa vida, e tudo isso dissipa todos esses tipos de problemas. Então o Rebbe inclui isso também, não é? Quero deixar algo claro também, que é realmente incrível sobre o Rebbe. O Rebbe não está usando o problema dela como uma forma de forçá-la a ser mais observante. O Rebbe está dizendo a ela que ser mais observante é a solução para o problema, que isso faz parte da solução para o problema. É isso que o Rebbe está dizendo. O Rebbe nunca se aproveita de uma pessoa para benefício próprio. A intenção do Rebbe é uma só. Sabe qual era a intenção do Rebbe? A própria pessoa. Acontece que o melhor para a pessoa é viver de acordo com o que significa ser judeu. Certo, isso conclui esta carta. Estamos bem. Certo, vamos para a carta 12. Certo. Agora vamos entrar em uma série de cartas discutindo fé e compreensão. Vamos ver um pouco de repetição entre as cartas, porque a verdade continua sendo a verdade. O Rebbe repete isso para pessoas diferentes, mostrando nuances em cada carta. Essas são cartas muito importantes. Primeiramente, há um grande desafio que muitas vezes temos em entender quanta fé devemos ter, quanta compreensão devemos ter. Como equilibrar os dois? Onde um termina, onde o outro começa, esse tipo de coisa. E uma das maiores limitações do ser humano é o nosso intelecto. Vou qualificar isso para que você entenda o contexto do que estou dizendo. Um dos maiores ativos do ser humano é o nosso intelecto. E um dos maiores déficits do ser humano também é o nosso intelecto. É isso que vou dizer. Isso é praticamente verdade para quase todo ativo que você tem como indivíduo.
Isso significa que sempre que somos definidos de uma determinada maneira, digamos que eu me destaque nessa área, isso automaticamente vai significar que existe outro lado para isso. Ao me destacar aqui, eu não me destaco ali, então há uma deficiência, certo? Ou ao me destacar aqui. Eu me saio muito bem nesse caminho, mas esse tipo de pessoa não se sai bem naquele caminho. Se você entende o que estou dizendo, então da mesma forma. O intelecto é um enorme recurso, mas precisamos saber como usar o intelecto corretamente para que ele esteja bem equilibrado com a fé. E é muito sobre isso que o Rebbe vai discutir aqui. Esta carta foi escrita no ano de 1973, como você pode ver, saudações e bênçãos. Fiquei satisfeito em receber sua 18 de Tammuz após nossa conversa aqui. Que Deus permita que, como você escreveu, haja boas notícias. Que você possa continuar trazendo boas notícias nesse mesmo espírito e em medida crescente. Você mencionou que tinha algumas perguntas e dúvidas, etc. Claro, ninguém deve sentir vergonha de pedir esclarecimentos e certamente não deve guardar dúvidas para si, mas buscar respostas. Talvez a pessoa tenha pedido desculpas por suas perguntas, então o Rebbe diz que não há motivo para isso, mas impõe apenas uma condição. No entanto, há uma condição. Podemos fazer todas as perguntas que quisermos e devemos fazer todas as perguntas que quisermos, certo? Mas há uma condição. E essa condição é: quaisquer que sejam as perguntas e dúvidas. Isso não deve afetar a fé simples em Deus e em sua Torá e mitzvot, mesmo que as respostas tenham escapado temporariamente. O Rebbe está dizendo, esse é um ponto muito importante na fé judaica, ou seja, não podemos deixar que nossas perguntas afetem nossa fé. Precisa haver uma fé fundamental sobre a qual eu baseio minha vida, e essa fé é uma fé em Deus. Quer eu tenha ou não respostas ou entenda as coisas agora, tudo isso está acima dessa fé. E é exatamente assim que um judeu vive sobre essa fé. Eu analiso, eu estudo, eu questiono, eu respondo, eu não respondo direito, outra pessoa responde algo, não responde direito. E eu posso viver nas perguntas. Posso ter muitas perguntas que não são respondidas, e eu tenho muitas perguntas que não são respondidas. E o que eu sei é que não sou capaz de responder essas perguntas. Eu não tenho capacidade para responder essas perguntas. E o Rebbe vai elaborar sobre isso, sobre a nossa incapacidade de responder perguntas. Mas não devemos deixar que nosso intelecto defina nossa fé. Veremos o motivo em instantes. E o Rebbe diz que essa condição remonta ao dia em que a Torá foi recebida no Sinai. Começamos a agir dessa forma, a nos comportar assim como judeus, onde há uma fé fundamental sobre a qual todo o estudo acontece, no Monte Sinai. Sobre o princípio de Nazé antes de Nishma, quando Deus pergunta aos judeus, vocês querem a Torá? O que o povo judeu respondeu? Nazé, faremos, Vinishma. Vamos entender o princípio orientador da posteridade. Esse é o princípio orientador para todos os tempos. Que primeiro nós temos fé e por isso fazemos o que devemos fazer. Trabalhamos para entender o que fazemos. Porém, após Nashville vem Vinishma, não há dúvida. Depois de fazer, dizemos que queremos entender. Para Deus, a essência da bondade é seguir o caminho da verdade pela fé, complementando com conhecimento e compreensão. A pessoa inteira serve a Deus com tudo que tem. Por que Deus quer que entendamos? Por que Ele precisa disso? Por que não basta apenas ter fé e agir? Porque Deus quer que o ser inteiro esteja a serviço dele. E parte do ser humano, um dos aspectos mais significativos do ser humano, é o nosso entendimento. Nosso entendimento deve integrar o serviço a Deus. Por isso precisamos compreender o máximo possível. Nosso entendimento é limitado, mas devemos compreender ao máximo. Por isso é importante para Deus que entendamos. Nosso intelecto não está a serviço de Deus, e Deus quer que todo o nosso ser esteja a serviço dele. No entanto, o próximo parágrafo, é preciso sempre ter em mente as limitações do intelecto humano em geral. O Rebbe está chegando a um ponto muito importante que ele repete centenas ou milhares de vezes para as pessoas. Nós temos que entender que o intelecto humano é limitado, e eu vou dizer que o intelecto humano é incrivelmente limitado. Sabemos tão pouco sobre tudo. E o exemplo que eu sempre uso é que nós não conhecemos nem 1% da mente humana, de como a mente humana funciona.
Mesmo com toda a nossa medicina, sabemos pouco sobre o ser humano. Agora, graças a Deus, nós passamos a conhecer tantas coisas que não sabíamos, o que é de enorme ajuda, mas no panorama geral, ainda sabemos quase nada. O Rebbe destaca que, especialmente na área da divindade, ela está além da compreensão humana. E se você vai falar sobre entender Deus, Deus é infinito, e nossas mentes são finitas, não há nenhuma maneira possível de chegarmos perto de entender Deus. Podemos entender aspectos de Deus como fazemos, mas precisamos entender que isso também é muito limitado. Por analogia, mesmo dentro do campo das conquistas intelectuais humanas, uma criança pequena não pode compreender uma fórmula matemática ou científica avançada concebida por um grande professor. Embora o último já tenha sido uma criança pequena em algum momento e o primeiro possa um dia até superar a mente do professor. Essa analogia é usada repetidamente pelo Rebbe, que diz isso, e às vezes acho que pode até usar o mesmo exemplo que estou usando. Veja, uma criança de 3 anos não consegue entender o que o maior cientista da atualidade consegue entender agora. É possível que agora saibamos que o professor já foi uma criança de 3 anos que também não entendia. E também é possível que essa criança de 3 anos um dia supere esse cientista em seu brilhantismo. Em outras palavras, eles são relativos um ao outro, estão no mesmo nível, ambos são humanos, ambos são intelectuais e ambos. E essa criança pode se tornar uma pessoa ainda mais brilhante também, ao mesmo tempo. No momento, ele não tem como compreender o nível de entendimento desse professor. Então, se pudermos reconhecer isso, ouvir, sabe, você simplesmente não consegue entender agora, sabe? Como os pais sempre dizem, quando você ficar mais velho, você vai entender. Mas é bem diferente na relação entre a mente humana e a mente divina, onde a diferença não é de grau, mas de tipo. O Coelho diz: agora compare a compreensão humana, mesmo a mais brilhante, com Deus, certo? Não estamos falando de uma diferença de grau de compreensão, que é como seria entre uma criança de 3 anos e um professor brilhante. A criança de 3 anos só tem intelecto até certo ponto, e o cientista tem até outro ponto. Mas quando falamos sobre Deus, o entendimento de Deus, por assim dizer, e o nosso entendimento, não estamos falando de uma diferença de grau, estamos falando de uma diferença de tipo. O entendimento de Deus é um tipo totalmente diferente de entendimento do que podemos compreender. É um entendimento infinito entre um ser criado e o Criador. Assim, a Torá e as mitzvot, a sabedoria e a vontade de Deus, só podem ser entendidas de forma limitada. Tudo o que entendemos, até mesmo a sabedoria divina que Deus nos dá, que é a Torá e a mitzvah, nós também só entendemos de forma muito limitada, até o limite da capacidade de cada pessoa. Ele pode perguntar e investigar à vontade, mas, como dito acima, sem perder de vista a condição básica. Então, o que fazemos? Nós investigamos, tentamos entender, perguntamos por quê é assim, etc. Mas isso nunca pode ser. Nosso intelecto nunca pode ser a base da nossa fé, porque se a nossa fé depende do que entendemos. Isso é tão míope porque há tão pouco que entendemos. Para sermos pessoas profundamente fiéis, colocamos nossa fé em Deus no infinito. E seguimos com isso. E além disso, tentamos entender o máximo que conseguimos. O que foi dito acima é especialmente pertinente nas 3 semanas atuais. Então você pode saber que durante os meses de verão temos um período chamado de 3 semanas, que é um período de luto pela destruição dos 2 templos. E Treba diz que isso é especialmente pertinente agora ao comemorar a destruição do Beis Hamikdash. No nosso exílio, pois, como dizemos em nossa oração, por causa dos nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. Portanto, cada um de nós deve fazer o máximo para corrigir e reverter a causa de não termos o nosso santo templo. Estudando mais Torá, cumprindo mais mitzvot e espalhando-as por todo o ambiente. E assim apressar a reversão do efeito e o cumprimento da profecia divina de que esses dias serão convertidos em dias de alegria e felicidade com a nossa verdadeira e completa Geulah, com a nossa verdadeira e completa redenção através do Mashiach, nosso justo Mashiach. O que o Rebbe disse é muito pertinente agora, pois precisamos saber disso. Estamos no exílio e sem nosso templo devido aos pecados que cometemos e por não estarmos alinhados com Deus. E, portanto, isso nos mostra que temos que fazer tudo o que pudermos, tudo o que Deus nos ordena fazer, e é isso que fazemos. Devemos nos comprometer, mesmo sem entender tudo. O Rebbe conclui anexando uma mensagem geral que acredito interessar a ambos.
Como mencionado durante nossa conversa, a senhora fulana também tem um papel importante a desempenhar na divulgação da fundação. As fontes da Torá, e isso foi entre suas amigas e em seus círculos. Você vê o Rebbe fazendo o que sempre fez, ele está incentivando eles a incentivarem outros. Além do essencial, esse é o caminho para ampliar os canais e receber a bênção de Deus em todas as necessidades. Se você quer saber como ampliar seus canais de bênção, influencie outros judeus em direção a Deus. Acredito que todos podemos ouvir esse chamado. Então, quando você convida seu amigo para participar desta aula ou de outra aula, você está fazendo algo tremendo. Além de abrir canais de bênçãos para você mesmo, que você tenha Hatzlacha nisso, que ambos tenham Hatzlacha nisso, que ambos tenham sucesso nisso e aproveitem com boa saúde, com alegria no coração. Estamos bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Isso faz todo sentido e eu entendo, mas ao mesmo tempo ainda é quando se trata de quando você não nasce na fé, quando você não nasce com entendimento. E Movenstone, certo? É. Ao contrário, né? Você começa estudando primeiro, começa usando o seu intelecto. É. E você aprende e desmistifica e, sabe, você realmente aprende a fé. Você nasce com a fé. Você consegue realmente alcançar um nível alto de fé quando uma pessoa faz isso através do intelecto, intelectualmente, primeiro, realmente. Certo. Então eu quero que você saiba que você exerce muito mais fé do que está reconhecendo agora na sua abordagem ao judaísmo. Se alguns amigos perguntassem por que você faz certas coisas, talvez não teria uma justificativa intelectual profunda. Mas existe uma fé enorme que você tem, e é isso que te impulsiona a fazer muita coisa do que você faz, e é uma grande parte de tudo o que você faz. Então, em primeiro lugar, só saiba disso, e se você discordar do que estou dizendo, eu adoraria ouvir. Mas saiba que você tem uma quantidade enorme de fé como parte de tudo o que está fazendo, que às vezes você simplesmente não percebe. Porque nós somos seres intelectuais e muitas vezes achamos que estamos justificando tudo intelectualmente, mas na verdade há uma quantidade enorme de fé em jogo. Primeiro, segundo também é que sempre foque nos seus ativos. Vou explicar o que quero dizer. O motivo pelo qual fui criado de forma religiosa e você não é por apenas uma razão, porque Deus colocou minha alma em um ambiente onde eu deveria ser criado religiosamente. Foi isso que ele quis para mim. Ele quis isso para mim, não por mim. Ele quis isso para mim porque ele queria de mim certas coisas. E ele colocou você em uma posição para ser criado sem religião. Deus fez isso certo porque ele quer algo de você. Ok, agora, o recurso que você tem, que eu não tenho, e é por isso que estou te dizendo para focar nisso. Não foque naquilo. Eu não fui criado em um lar religioso. Foque no fato de que eu não fui criado em um lar religioso. Quando alguém me vê fazendo algo que é uma expressão de fé, isso fala muito mais com essa pessoa do que quando o rabino faz algo que é uma expressão de fé. Você não pode comparar os dois. A influência que você tem é muito maior do que a minha em muitos aspectos. Agora eu tenho meus ativos, então é nisso que eu preciso focar. Não adianta eu focar no que eu não tenho, e não faz sentido eu focar no que eu não tenho. O motivo de eu não ter é porque Deus não quer que eu foque nisso. É por isso que eu não tenho. Então Deus planejou tudo perfeitamente e você é assim. Vou inventar isso agora porque acredito ser verdade e espero que não se importe que eu diga. Você é um enigma para seus amigos, para muitos dos seus amigos. É como o que aconteceu com Ana. O que aconteceu com ela? Ela levava uma vida tão normal, ela era como todos nós. E você sabe o que isso faz eles pensarem, até mesmo aqueles que são muito resistentes e ainda não se juntaram a você de nenhuma forma? Eles estão pensando porque veem claramente que você não perdeu a cabeça. Você continua sendo a mesma pessoa maravilhosa e ainda ama fazer várias coisas diferentes.
E certo, e essa grande mão, e isso é incrível, e não há nada que eu possa fazer para trazer isso para alguém. Então você é abençoado e é assim que você realmente, esse é o jeito certo de enxergar sua situação. Falo com Ana porque perguntou, mas acredito que isso vale para todos aqui. Bom. E quanto às pessoas que nasceram fora de religiões e não para segui-las, mas que têm fé em relação aos judeus, e que vão continuar assim, e houve muitas gerações assim, o que isso significa? Sabe, todos nós temos nosso desafio, nossos desafios em corresponder ao que Deus quer de nós. Alguns de nós parecem mais impressionantes do que outros, como alguém que foi criado em um ambiente religioso. Parece que sim, né? Mas na verdade a medida para eles é bem diferente, né? Não é o quanto eles estão fazendo, não é só o quanto eles estão fazendo, mas também o quão profundamente eles estão fazendo. Eles estão realmente alinhados de forma profunda com o que estão fazendo, ou são apenas ações? E aí tem pessoas que chegam até isso, e tem pessoas que têm dificuldade até de chegar nisso, e todo mundo tem que perguntar para elas. E eu quero dizer também que existem certas almas que são mais naturalmente inspiradas do que outras, elas são mais naturalmente motivadas do que outras. Há muitos aspectos que desconhecemos e não conseguimos medir com precisão. E é só isso, sabe? Essa é a vida deles e esse é o desafio deles, e nós fazemos o nosso melhor para apoiá-los. E o que será o que eles, enfim, o que eles decidirem, e nós não os julgamos. Sabe, de novo, sabe? Gosto de pensar que a alma deles não é naturalmente tão inspirada, quanto a de outra pessoa. Quero dizer, posso te dizer que eu sei, sabe, estando nessa área. Tem pessoas que eu conheço e em um único momento elas ficam emocionadas. E tem outras pessoas que, sabe, passam-se 10 anos e elas ainda não se emocionaram nenhuma vez. É simplesmente mais difícil, como dizemos em inglês, uma noz mais dura de quebrar, uma alma mais difícil de tocar. E isso faz parte deles, sabe? E precisamos entender isso, para não julgarmos essas pessoas, mas sim compreendê-las. E é o que é. Eu não preciso entender isso. Eu só preciso cuidar de mim mesmo e inspirar o maior número de pessoas que eu puder e apoiar o maior número de pessoas que eu puder. Beleza, estamos bem. Então vamos para a próxima carta. Beleza, esta é outra carta sobre fé e compreensão. 1927. Para alguém que morava em Vitória, Austrália, saudações e bênçãos. Você já pode ver em 1927... desculpa, quando eu digo 1927, é 1967. Estas são as cartas de 1967. E você já vê que em 1967 o Reb está escrevendo cartas para todo o mundo, cumprimentando e abençoando. Recebi sua carta na qual você fala sobre várias coisas que não entende, como o sofrimento de seu pai. Julgando pela sua carta, certamente não é necessário enfatizar longamente para você a ideia óbvia, ou seja, que não é surpreendente que um ser humano não entenda os caminhos de Deus. A que conclusão o Reb chega? Sempre chega a esse ponto. Um ser humano não pode entender Deus, e isso tem que ser algo básico para nós. Pensar o contrário é viver em ilusão. Então, pensar que eu vou entender por que Deus faz alguma coisa é uma ideia ridícula. Agora quero dizer que nossa mente, que se comporta como um animal próprio, sempre vai tentar entender. Então, tudo o que ela vê, ela tenta encaixar em seu modelo, que é o modelo de compreensão, de entendimento. Então, nossa mente sempre busca o entendimento e nós sofremos porque nossa mente não está entendendo. E então precisamos nos lembrar de que eu mal entendo qualquer coisa. E certamente eu não posso entender Deus, pois um ser criado e finito, certamente não pode entender o infinito. O contrário é que seria surpreendente, seria chocante se um ser humano pudesse entender Deus. E é somente devido à infinita bondade de Deus que ele revelou ao homem certos aspectos de sua providência divina.
E temos que perceber que Deus teve que filtrar sua presença infinita para um espaço muito limitado, para o finito, que é basicamente passar de uma realidade para outra, tornando a realidade de Deus compreensível em um contexto totalmente diferente e finito. Para que possamos entender algumas coisas, então qualquer coisa que conseguimos compreender é um presente tremendo de Deus que realmente conseguimos entender. Então esse é o ponto número 1 que o Rebbe sempre destaca. E depois o Rebbe usa uma analogia. Existe uma ilustração simples, e aqui temos mais algumas analogias. Não surpreende que uma criança de 5 anos não entenda o comportamento de um grande cientista, como vimos na carta anterior, mesmo que ele já tenha sido criança. Um menino de 5 anos pode crescer e se tornar um cientista ainda maior. O mesmo ponto. Em outras palavras, o menino de 5 anos possui em potencial todas as qualidades do cientista maduro. Aqui, o Rebbe aprofunda um pouco mais sobre isso. Ele afirma que o menino de 5 anos tem potencial para todas as qualidades do cientista maduro, mas não seria surpreendente se não conseguisse compreender o grande cientista. Mas um ser humano criado não tem nada em comum com o Criador. Um ser humano não tem em potencial em posse todas as qualidades de Deus. Somos muito limitados. Um ser criado não compartilha inteligência ou capacidades com o Criador. Apenas pela bondade de Deus, alguns aspectos da providência divina foram revelados ao homem, incluindo também a questão do sofrimento, onde podemos usar uma analogia semelhante. Então agora ele vai mostrar na bondade de Deus que Deus nos deu algum entendimento sobre o sofrimento. Ok, algum entendimento. Vou te dizer, ele é limitado, mas nos oferece uma ótima oportunidade de enquadrar o sofrimento. Quando uma criança pequena é orientada a sentar e aprender o ABC ou fazer lição de casa, isso o priva de sair para tomar ar fresco, às vezes interfere em fazer a refeição na hora certa e também pode reduzir suas horas de sono. A criança não age naturalmente ao seguir essas instruções, não porque ele percebe a sabedoria delas, mas porque não tem escolha, já que é obrigado pelo pai, pela mãe ou pelo professor a fazer isso. Do ponto de vista da criança, me deixe em paz. Quero me divertir, brincar, comer e dormir. Seja lá o que for, os pais podem dizer: "Ah, você precisa disso por algum motivo." A criança não entende a necessidade disso. Ela só entende que não quer estar ali, mas precisa. Não é o caso de sua liberdade ser restringida para que ele não saia por aí quebrando janelas e coisas do tipo. Quando a liberdade dele está sendo restringida, então é para que ele não faça coisas negativas. Esse é um cenário diferente. No que diz respeito à criança, para ela é um verdadeiro sofrimento ser privada de ar fresco ou descanso, que, por consenso comum, são considerados coisas boas. Em outras palavras, se você diz a uma criança, se você restringe uma criança porque ela vai quebrar alguma coisa, ela entende por que está sendo restringida. Mas quando você restringe uma criança por algo que ela não valoriza, ela não entende. E elas até vão dizer que você é malvado, até vão dizer que você é louco. O que você está fazendo? Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Para elas é um sofrimento real. No entanto, de que importância é o sofrimento temporário da criança, mesmo que dure dias ou meses? Exceto em anos, se comparado com o bem que ele desfrutará pelo resto da vida, certo? Mas o pai sabe que o benefício que a criança está recebendo é um benefício para toda a vida. Enquanto a criança esperneia e grita dizendo que está sofrendo, não se pode comparar esse sofrimento temporário aos benefícios que ela terá. Como dizemos às vezes como pais, um dia você vai me agradecer. Quando esse dia vai chegar, ninguém sabe, mas um dia eles vão nos agradecer. Outro ponto importante, quando alguém esteve doente. Então você entende para onde o Rebbe está indo com isso? O Rebbe está dizendo que existem coisas pelas quais passamos neste mundo que são sofrimento real e sabemos que o sofrimento real é horrível. E você sabe, existem níveis de sofrimento, alguns deles são horríveis, além de horríveis. Jamais diria isso a quem está sofrendo. O Rebbe fala isso ao filho da pessoa que sofre, pois quem sofre está em situação muito difícil. Ou a pessoa sabe disso por si mesma e aceita, ou simplesmente deixe para lá e apenas apoie, abrace e dê apoio emocional. Você não faz esse discurso para quem está sofrendo, porque o nosso sofrimento às vezes é tão forte, e mesmo que seja um sofrimento pequeno, às vezes o sofrimento nos domina de tal forma que não conseguimos ouvir nada. Mas outro ponto importante a lembrar é este.
Quando uma pessoa que estava doente sucumbe à sua doença, fica claro para qualquer pessoa normal que a doença só poderia afetar o corpo físico. O Rebbe está fazendo outro ponto aqui. Quando alguém está doente e sucumbe à sua doença, isso afeta apenas o corpo. Obviamente, se há algo errado, digamos, com o sangue do paciente, isso não pode afetar a vida espiritual do paciente e sua alma eterna. As doenças físicas não têm impacto sobre a alma. Em outras palavras, podem impactar a capacidade da alma de se expressar, porque a alma se expressa através do corpo. Mas a alma em si mesma é 100% saudável sempre. Quando um paciente morre por uma doença, é só porque a união entre alma e corpo acabou, mas a alma é eterna. E esse é um dos fundamentos básicos da nossa fé judaica, assim como de todas as outras fés. Então, o Rebbe está encorajando ele a perceber. Não perca a perspectiva completa aqui. É verdade que seu pai está sofrendo fisicamente. Primeiro ponto. Não há como entendermos o propósito do sofrimento de alguém, simplesmente não conseguimos. Nós somos seres humanos, isso vem de Deus, que é infinito. Nós até temos um contexto de sofrimento que é bom, em um nível humano, como quando disciplinamos nossos filhos, certo? Então nós entendemos isso, mas nesse caso, não entendemos o porquê. O sofrimento é bom e provavelmente nunca vamos entender completamente nesta vida. E então o Rebbe encoraja ainda mais dizendo, não, tudo isso está no corpo, mas a alma, que é quem seu pai realmente é, está 100% bem e intacta. Na Torá, isso é frequentemente explicado apenas para desenvolver uma perspectiva. E eu quero que você entenda que há tantos benefícios sutis que estamos extraindo dessas cartas, que eu talvez nem esteja focando nisso, talvez nem esteja consciente disso, mas uma das coisas que isso está enfatizando para nós é que está nos ajudando a desenvolver. Através dessa conversa, uma consciência maior de olhar as coisas da perspectiva do corpo e olhar as coisas da perspectiva da alma. Perceber que não devemos olhar só pela perspectiva física, mas por duas perspectivas. E isso muda e remodela toda a nossa perspectiva dessa experiência de que estamos olhando para alguém sofrendo, certo? Existem duas dinâmicas aqui. Existe o corpo físico e existe uma alma, certo? E isso nos ajuda a começar a ver isso de uma forma mais sutil. A Torá frequentemente explica e enfatiza que a vida na Terra é só preparação para a vida eterna no mundo vindouro. Ou seja, este mundo é um período de tempo muito temporário, onde uma alma vem do céu, é colocada em um corpo, vive uma vida de 120 anos e depois parte, certo? Então, a existência de 120 anos é um período de tempo muito temporário, onde a alma está enclausurada em um corpo para realizar certas coisas. E então, o corpo morre e a alma continua em sua existência. Essa perspectiva por si só é uma perspectiva muito, muito importante para sempre lembrarmos. Então, o que acontece é que a alma vai para o próximo mundo, que é um mundo espiritual, não um mundo material, onde a alma permanece na bem-aventurança da espiritualidade, da divindade, ou seja lá o que for. Não quero me aprofundar nesse aspecto. Então, o Rabino lembra esse homem disso. Isso também é ensinado na famosa Mishnah de Pirkei Avot, que lemos e estudamos nessas semanas. Há semanas, desde depois de Pesach até Rosh Hashanah, em que estudamos ética dos nossos pais todo o Shabat, como afirma a Mishnah, o mundo é como um vestíbulo para o mundo futuro. Este mundo físico é como um corredor, uma entrada para o mundo vindouro. Prepare-se no vestíbulo para que você possa entrar no salão do banquete, diz a Mishnah. Lembre-se de que este mundo não é o destino final. Este mundo é apenas o vestíbulo, é só o corredor. O salão do banquete é o próximo mundo. Então prepare-se. O que você faz quando entra em um salão de casamento chique antes de chegar ao salão principal do banquete, certo? Você está em um corredor menor. Eles têm espelhos. Você se olha, confirma que está tudo certo e tudo parece bem, não é? É assim que devemos agir no mundo. Devemos garantir que estamos alinhando tudo o que podemos e cumprindo tudo o que Deus nos colocou neste mundo para fazer. Assim, então, a alma entra no salão do banquete. Agora, quando durante o tempo em que se está no vestíbulo, houve um período de sofrimento pelo qual haverá um ganho infinito no salão do banquete, certamente valerá a pena. O Rebbe está dizendo que há algum motivo pelo qual Deus quer que essa alma, enquanto está neste corpo, experimente esse sofrimento, o que nós não entendemos.
No entanto, o que sabemos é que o benefício que a alma vai experimentar por causa do sofrimento é como o da criança. O benefício que a alma vai experimentar no próximo mundo por causa do sofrimento é tão enorme que realmente vale a pena. Novamente, não é algo que pedimos, não é algo que pedimos a Deus para nos trazer sofrimento ou qualquer coisa assim, jamais. Mas uma vez que isso acontece, sempre podemos nos lembrar de que há um benefício enorme que vem disso. E aqui o Rebbe tenta explicar isso. É impossível descrever as alegrias da vida da alma no mundo vindouro, o Rebbe está dizendo. Não há como nós, como humanos, sequer compreendermos a enorme felicidade que uma alma tem no próximo mundo. Pois mesmo neste mundo, enquanto a alma está conectada ao corpo, sua vida está em um plano infinitamente mais elevado. A alma está em um plano infinitamente mais elevado do que aquilo que experimentamos. Quanto mais? Então, quando a alma não está mais distraída pelo corpo, agora imagine a alma sem a distração do corpo. E, novamente, você precisa refletir muito sobre essas coisas, para perceber o quanto o corpo impede que nossa alma se expresse, e quando você experimenta uma alma que se expressa livremente, sem ser inibida por um corpo. E na realidade divina, como diz a Mishnah, que um único momento de prazer, seja lá o que isso signifique no próximo mundo, é maior do que toda uma vida de prazer neste mundo. A alma vive 120 anos, tem infinitas experiências de prazer e acredito que todos já tivemos muitos momentos de prazer. Todo esse prazer não se compara a um único momento de prazer da alma no próximo mundo. Então, se você pensar em tudo isso nesse contexto, mesmo neste mundo, enquanto a alma está conectada ao corpo, a vida está em um plano infinitamente superior. Ainda mais quando a alma não está mais distraída pelo corpo. Compare a alegria e a empolgação de uma criança quando ela recebe um doce saboroso com a alegria de um cientista muito sábio e erudito que consegue resolver um importante problema científico, certo? Qual prazer é maior? O do cientista é claramente muito maior. Como já dito, há uma ligação entre a criança e o cientista e tudo é relativo. Mas no que diz respeito à vida nesta terra e à vida da alma no mundo futuro, as diferenças não são de grau, mas de tipo. São duas experiências totalmente diferentes, sem nenhum denominador comum entre elas. Deve-se lembrar que o sofrimento no vestíbulo, que nada mais é do que um corredor para o banquete, é, afinal, temporário, e o ganho é eterno, como aponta o Rebbe. Outra coisa é que o sofrimento é temporário, o ganho é eterno. Então, sabe, é como qualquer coisa na vida, fazemos um investimento curto para um ganho a longo prazo, vamos entender. Pessoas maduras entendem o valor disso. Claro, você pode perguntar por que as coisas são tão condicionadas que alguém precisa abrir mão de algo para ganhar mais. Seria como uma criança questionar por que precisa abrir mão dos prazeres ao ar livre, mas não é maldade privá-la disso, certo? Então, mesmo que essa seja uma boa pergunta, ainda assim não vamos dizer que é maldade privar seu filho de sair ao ar livre para que ele faça o dever de casa. Confio que o que foi dito acima seja suficiente para responder à sua pergunta. No entanto, se quiser discutir mais sobre o assunto, você pode fazê-lo com o Rabino Fulano, que você mencionou em sua carta. Certo, acho que já está bom, não quero te segurar mais. Vamos parar por aqui e continuaremos esta carta na próxima semana. Estamos na parte de conduta imprópria. Na verdade, é um assunto totalmente diferente. É um lugar perfeito para parar. Veja, é realmente interessante. Então, se precisarmos de um gancho para te trazer de volta na próxima semana, esta é uma questão sobre dança social, que basicamente significa homens e mulheres dançando juntos. Isso vai nos desafiar na forma como conhecemos a vida. Eu entendo isso, mas vai oferecer uma visão tremenda e nos ajudar a sermos mais honestos na nossa própria introspecção pessoal. Então, vocês têm algo para esperar na próxima semana? O começo da aula vai ser empolgante.